Olá, tudo bem? Oi, Aninha. Pastora Andréia entrou. Estou adicionando. Vamos ver se agora dá certo. Oi, bonita! Oi, Tudo bom? princesa. Deixa eu fechar Tudo minha bem? janela aqui. Tá tão quente aqui em Curitiba, mas se eu fico com a janela aberta não dá para ouvir nada. Ah, é? Aqui em São Paulo tá chuvoso, mas tá gostoso, não tá frio não. Ah, que bom! Eu tô ligando aqui no perfil também, tô com o outro celular do lado, vou ligar o perfil da Overflow, que às vezes o pessoal começa a seguir no outro perfil e aí não sabe que a gente está fazendo live no perfil da Rafa. Conta Ah, para tá. mim, como é que tá a expectativa aí da mulherada? Eu vi que elas andaram comentando nos seus posts. É. Fala pra Então, gente enquanto eu digito aqui. eu acho, Rafa, que esse é um assunto assim que como dizia o ditado de alguns, né? É assunto para mais Demetro, né? É isso mesmo. É algo assim que assim, eu acho que a gente nunca vai esgotar, sobretudo nesse momento, né? Nesse momento onde que a mulher ela tá numa briga com relação a tanta coisa que ela recebe de informação, de como ela deve ser, de como que ela deve agir, e parece que se empoderar é algo que briga com a feminilidade e com a questão de você ser uma mulher que cuida da sua casa, e não tem nada a ver, né? Hoje a gente vai discutir isso e a gente vai entender, assim, e clarificar para algumas pessoas que você pode se empoderar de si, da sua identidade, que isso é bom, que isso, na verdade, quando você sabe quem você é uma melhor mãe, uma melhor esposa, uma melhor funcionária, você funciona melhor em qualquer lugar que você esteja. E um dos maiores problemas é quando a gente não sabe quem é, né? Nós que participamos do IP e vivenciamos na prática, né, o quanto que está em confusão sobre a respeito de quem nós somos, isso acaba Sim, transbordando em todas as nossas relações, né? exatamente. Tudo começa por aí mesmo, pela falta do conhecimento da nossa identidade verdadeira, né? Como mulher. Verdade. O que eu vejo hoje é assim que muito disso vem desde a época da Revolução Feminista, aonde a mulher queria, né, ocupar o seu espaço e ter o seu lugar, e aí passou dos limites, né? Hoje a gente vê na sociedade uma inversão de papéis, né? Como Sim, o Marcal fala, a gente tem homens afeminados e emasculados, sim, né? E até mesmo homens que, mesmo sendo viris, não conhecem o seu papel de patriarca dentro da sua casa. E a sim. inversão completa de papéis com mulheres empoderadas, poderosas, vencedoras no mercado de trabalho, mulheres que são multitarefas e É, acabam se desgastando porque estão assumindo um papel que não é delas, né? verdade. E, enfim, acaba distorcendo todo o sistema familiar e Sim, prejudicando não só ela mesma, como também a posição desse homem, os filhos. É assim, destruição em cadeia que a gente vê, né? E que infelizmente a sociedade não está preparada nem para ouvir essas verdades e nem para aplicar essas mudanças que nós estamos propondo, resgatando a verdadeira identidade, né, do papel do homem, do papel da mulher, do papel de cada um sim, de nós como filhos de Deus. sim. Então, como você falou, é um tema que sempre vai estar aí vigente, né? Sim, sim. E cada dia mais, eu creio, por causa dessa história da gente ser politicamente correto, né? Que ficou na moda de alguns anos para cá. Meu Deus, quanta inversão teve com tudo isso. Não, e o quão, igual você falou, destrutivo é. Porque assim, você tira uma peça fundamental, que é a base, né? Que é o casal, o pai e a mãe, né? Quer dizer, Uhum. uma peça, ela desequilibra todo o resto. Então, assim, a base que é pai e mãe que precisa realmente retomar. E assim, algo que eu acho legal abordar aqui
é o quanto também, assim, a mulher, dentro do contexto religioso, ela recebe uma carga, né, de Provérbios 14, que a mulher sábia edifica a sua casa, só que isso fora de um contexto, eu estou falando porque eu estou dentro de um contexto, né, de ser pastora, ministrar mulheres, acompanhar mulheres, vivenciar muito isso, e durante muito tempo também receber isso como um peso e falava, meu Deus do céu, então eu sou a grande Uhum. culpada, né? É, E assim, nós temos um papel fundamental, sim, mas assim, nós não somos as culpadas, né? Até porque quando nós atrelamos culpa, o culpado precisa de uma punição. Então, tem uhum. muitas mulheres que carregam sobre elas assim o peso de, por exemplo, um filho ter entrado nas drogas, ou um marido que foi embora, ou uma condição assim de uma casa em desarmonia. Então, existe uma responsabilidade feminina? Sim, mas você, mulher que está assistindo, você não é culpada, tá? Então, você tem uma parte de responsabilidade, sim, e porque muitas vezes se omitiu na sua feminilidade, e a gente não vai usar politicamente correto? Pode falar descarado? Pode Pode? falar descarado, Então porque a tá. mulherada tem que aprender, né? Aliás, Então, não só a muitas vezes, mulherada, porque tem muito homem que se sim, embola, né, nesses conceitos é. também. Então, muitas vezes as mulheres, elas viram Maria macho. Não no sentido Uhum. de ser uma mulher que quer um envolvimento com outra mulher. Não estou falando no contexto de homossexualidade. Mas de que ela tem que ser macho, porque o marido dela não faz. É. O marido dela muitas vezes é negligente. E muito homem folgado. Uhum. Porque ele viu que tem uma mulher que faz. Então ele não faz. Então, assim, mulheres, né, que estão assistindo, fica a dica. Não faça aquilo que não faz sua parte. Se você tem um marido dentro de casa. Porque quando você faz, você ensina ele a ser mais folgado. Homem, Exatamente, né? e eu não estou falando mal de homem, mas homem ele já tem o estigma de ser acomodado. Isso aí é da natureza do homem. O homem, se ele tiver comida nos dois sentidos, né? Do estômago e da cama, tá tudo bem. Pode a casa cair, pode o menino dar problema na escola, tá tudo certo. Então, assim, nesse sentido, os homens, eles são acomodados. A mulher é que acaba tendo essa visão de nós não somos multitarefas, mas nós executamos várias situações no decorrer de um relacionamento, de uma casa. Realmente, nós somos grandes administradoras. Mas muitas vezes, querendo ser uma boa administradora, nós queremos fazer tudo. E quem faz tudo não Uhum. faz nada. Ou não faz tudo perfeito. Então, assim, eu tô falando porque eu já fiz isso como mulher. E assim, chega um tempo que você fica exaurida, você não tem mais assim estrutura, nem psíquica, nem emocional. Muitas mulheres que acabam entrando até em processo depressivo é porque não dão conta mais. Não, fica Elas estão sobrecarregadas. sobrecarregada. Sim. E aí, assim, você tem que ser a maravilhosa dentro do seu quarto, né? Se é que me entendem. Nós temos que ser a super mãe perfeita, que não erra, que nunca manda o menino para a escola sem mandar o livro certo, né? Nunca ninguém fez isso, né? Aí, assim, daqui a pouco a professora não veio a apostila. Então, assim, nós temos que ser exemplares dentro da igreja, né? Não, quando você é pastor, então, meu Deus do céu, pastor não A discute, né? cobrança é maior ainda, né? Né? Filho de pastor não dá problema, né? Não dá ruim, tá tudo perfeito. Então, assim, essa necessidade de termos que responder a uma perfeição ilusória que não existe, né? Uhum. Buscar realmente ter uma vida legal, buscar realmente fazer as coisas com coerência e entregar o seu melhor, ok. Agora, a perfeição, jogue fora, porque muitas vezes nós estamos adoecidas porque vivemos nessa carga e aí é como a gente vai virando essa mulher Maria Macho, que é a mulher viril, que é a mulher Uhum. tipo assim, né? Eu faço tudo, eu carrego botijão, né? Como é que fala? Eu até esqueço como é que é mulher. Outro dia, olha só que engraçado. Eu fui em um lugar e alguém abriu a porta para mim. Aí Eu você falei, caramba, assustou. né? Chocou. Falei, nossa, é legal, né? Mas assim, a gente está tão no automático que a gente esquece até como ser menina, como ser feminina, né? Como Uhum. parece que
se você não for forte o suficiente, você tá com defeito. É a Antigamente as mulheres eram sociedade, mais é. sensíveis, né? Uhum. Então eu acho assim que eu queria abordar um pouquinho dessa parte por trazer tudo aquilo que eu vivencio assim no momento de aconselhamento, que é um peso. As mulheres Uhum. realmente elas têm essa carga muito grande, igual eu falei, assim, nós temos responsabilidade sim, mas nós não somos as grandes responsáveis por tudo. Nós só pela Uhum. nossa parte, né? Só pela Exatamente. nossa parte. Você sabe que isso é muito fácil de perceber na hora que você está, por exemplo, em uma família que não é funcional, né? Falando de mim mesma, para não usar exemplo de outras pessoas. Eu hoje estou divorciada e eu passei por uma situação muito difícil na hora de educar meus filhos sem ter um homem dentro de casa, né? Porque muitas Sim, vezes as pessoas conseguem ter uma figura masculina para ajudar na educação dos filhos, seja por um irmão, um tio, um avô, alguém que substitui o papel desse pai. No meu caso, isso não aconteceu. Então, toda todo o aprendizado que meus filhos precisavam ter com essa figura paterna ou masculina, eu precisei buscar em outras esferas. Então, era às vezes na escola, às vezes na igreja, às vezes na casa de amigos, enfim. Mas, sim, inevitavelmente, aconteciam as situações dentro de casa onde eu precisava de um homem e eu não tinha. E aí, por que eu estou citando esse exemplo? Porque muitas vezes a mulher ela usa isso como desculpa, né? Ai, o meu marido é um banana, o meu marido não se posiciona, o meu marido não faz, e por isso ela não toma o seu lugar como mulher. Só que, sim, por mais que cada um tenha o seu papel e a sua responsabilidade, você não é responsável pelo que o outro faz ou deixa de fazer. sim, Você é verdade. responsável pelo seu papel, né? Então, usando um exemplo de uma mulher que está sozinha dentro de casa, como eu conheço várias, inúmeras, nas igrejas, isso tem crescido a um número assustador, né, de Sim, mulheres que estão separadas ou mães solteiras criando os filhos sozinhas. Então, eu passava por essas situações e no começo estava justamente nesse papel que você disse, né? De precisar fazer 200 coisas ao mesmo tempo, de fazer o papel de pai, o papel da mãe, e ter que trabalhar fora, e ter que arrumar a casa, e ter que arrumar a criança, e se vira, porque se você não fizer, ninguém passa fome, se você não verdade. fizer, ninguém vai para a escola, se você não fizer, caia e vá parar no hospital depressiva porque não tem quem faça por você. Simples assim, né? Felizmente existem famílias que têm esse apoio de pais, de mães, de outros parentes. Na minha era cada um por si, sem querer denegrir a imagem de ninguém, mas dentro da minha casa sempre foi assim que funcionou, né? Eu sou responsável pela minha escolha, pelo meu casamento e pelos meus filhos. Então, por mais que eu peça ajuda para minha mãe, né, porque meu pai não é vivo hoje, tudo tem seu limite. Sim, Então, sim, as claro. responsabilidades em si, dentro de casa e da criação dos filhos, sempre recaiu sobre as minhas mãos e sem a ajuda de outra pessoa. Então, quando nós chegamos nesse ponto de precisar ter um homem dentro de casa e não ter, eu precisei tomar uma atitude quanto a isso, né? E aí a minha escolha foi justamente não virar essa, como é que você falou, Maria? Maria Macho, né? Maria Macho. É que aqui no Sul a gente não usa esse termo. Foi uma escolha minha não virar Maria Macho, entende? Porque eu pensei, bom, ou eu vou masculinizar demais, ou eu vou surtar, vou parar num hospício, porque eu vou ter muita coisa para fazer e não vou dar conta de tudo. Eu preciso de um outro plano, porque o A e o B não está dando certo. Então eu decidi ir para Deus, porque não foi uma escolha minha estar divorciado, né? Eu sempre comento que nenhuma pessoa casa pensando em separar, não em sã consciência, Verdade. né? Quando Sim. a gente casa para apostar tudo no casamento. E E eu lutei sempre, pelo né? meu casamento sempre. E eu lutei pelo meu casamento o quanto pude, né? Eu fiquei casada por 11 anos. Quando eu saí do casamento, eu tinha um menino de 10 e uma menina de 5. E ainda assim, por 3 anos, eu não desisti desse casamento, né? Então,
eu esgotei todas as minhas forças e estratégias em busca dessa restauração. Quando aconteceu de realmente existir o ponto final e não ser possível, eu falei, bom, Deus, eu tenho a minha responsabilidade sobre isso, mas o Senhor sabe que não era o desejo do meu coração, né? Eu busquei em todo o tempo restaurar isso, e agora eu preciso de ajuda. Eu preciso de um pai para essas crianças, eu preciso de alguém que me ajude a pagar as contas dessa casa, porque eu não ganho pensão até hoje, nem para mim, nem para as crianças. Eu preciso de socorro, eu preciso de milagre, Deus. O que é que eu faço a partir de agora? E aí, durante aquele tempo de busca, Sim. Deus me trouxe aquela palavra de Isaías 54, que eu sempre digo que é a palavra da mulher divorciada, né? Que fala justamente que Deus nos encontra como uma mulher humilhada, como uma mulher viu. Você está com a palavra aí para abrir para a gente? Eu esqueci de trazer minha Bíblia para cá, e não era Sem problema. intencional, mas Isaías 54? 54, que fala A que o partir Senhor de nos qual encontra, versículo? que o Senhor nos encontra como uma mulher desamparada e aflita de espírito, uma jovem, achou? Então, é que assim, eu tenho alguns textos que eu marco, né? Eu acho que é perto É, do versículo 10. então tá. Bom, eu vou ler aqui. Ó oprimida, arrojada com a tormenta e desconsolada, eis que eu porei as tuas pedras com todo ornamento e te fundarei sobre safiras. E as tuas janelas farei cristalinas e as tuas portas de rubis e todos os teus termos de pedras aprazíveis. E É. todos os teus filhos serão discípulos do Senhor, e a paz dos teus filhos será abundante. Com justiça serás confirmada, estarás longe da opressão, porque já não temerás, e também do espanto, porque não chegará a ti. E Uhum. eu acho legal, essa daqui, ó, o versículo 5, ó, porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor Isso, o dos Senhor Exércitos dos é o teu Exércitos é nome, o teu nome, isso. e o Santo de Israel é o teu Redentor, e será Exatamente. chamado Deus de toda a terra. Aqui, ó, Então, é no 6. Eu vou ler o 6 para você. Porque o Senhor te chamou como uma mulher desamparada e triste de espírito, como uma mulher da mocidade que é desprezada, diz o teu Deus. Por um pequeno momento te deixei, mas com grande misericórdia te acolherei. Então, uhum. assim, é aquele versículo que fala, né? O Senhor é pai dos órfãos e marido das viúvas. E às vezes a gente é viúvo de marido vivo, Que era né? o meu caso, exatamente. Então, E aí, essa palavra, eu tenho algumas versões em casa, e ela dizia não só que o Senhor é meu marido, mas que o Senhor entendia que eu estava sendo chamada como uma mulher aflita de espírito, que se casou nova, mas estava sendo humilhada. E eu me via, né? Ele fala aí nesse versículo, acho que é no 6 ou 7, sobre a viúva, né? Eu me via como viúva de um marido vivo, né? Eu tinha crianças que não podiam contar com o apoio de um pai presente. Então eu decidi me firmar na palavra, por não ter opção, por não ter escolha dentro da minha família. Eu disse, Deus, já que você é meu marido, então você também é pai dos meus filhos. Então você também é o provedor dessa casa. Então também é você quem vai trazer o sustento, é você quem vai cuidar do que a gente tem aqui dentro e é você que vai criar minhas crianças. Porque eu não consigo fazer isso tudo. Eu consigo fazer o meu papel de mãe e de mulher, mas o papel sim. de pai deles e o papel de homem eu não consigo fazer. E aí a gente partiu para esse caminho de mergulhar em fé mesmo, durante um período de 7 anos, onde eu estive desempregada e aonde o Senhor nos sustentou sem ter um emprego fixo. E muitas Viveu um vezes, milagre, né? exatamente, exatamente. E muitas vezes eu vi a glória de Deus se manifestar dentro da minha casa em pequenas situações. Quando eu precisava de uma palavra de um homem, o Senhor levantava de repente o síndico do condomínio para falar com os meus filhos. Quando eu Glória a Deus. precisava de alguém que consertasse o aquecedor, porque a gente não queria tomar banho frio, ou a máquina de lavar que tinha estragado. Eu ficava indignada, pegava a palavra e ia orar, expulsar demônio em cima da máquina, e a máquina funcionava.
Olha Eu só, dizia, glória a Deus. Deus, eu não aceito eu ter que pagar R$ 150 para um cara vir dentro da minha casa, mexer no aquecedor, simplesmente porque eu não entendo os fios que ligam esse aparelho. Eu não aceito isso. E começava a orar, orar, e de repente eu tirei a capa da máquina, do aquecedor, e enxergava onde é que estava o fio solto e conseguia fazer a ligação e aquele negócio funcionava. Sabe, umas coisas assim sobrenaturais aconteceram durante esses 7, 9 anos em que eu Você levei para. conheceu o Deus do já, né? Exatamente, foi. Porque é Então, literalmente orar pela máquina é o Deus do já, lá agora. tem que ser, tem que ser. E isso não só trouxe grandes experiências para as crianças que cresceram desse ambiente de segurança, por saber que Deus era o verdadeiro pai deles, como também me ajudou a ter muita paz, tranquilidade e não carregar esse fardo dobrado de ser pai e mãe dentro de casa, entende? Sim, sim. Então, para mim, isso foi a linha divisória, porque antes de eu estabelecer Deus como cabeça sobre mim, no lugar desse marido que não existia, eu precisei confiar, eu precisei aprender e eu passei por essa fase, né, da Maria que faz tudo, da Marta, Marta, preocupada com muitas coisas. Eu quase surtei, eu tomava remédio, eu não dava conta de fazer tudo, eu esquecia tudo. Eu cheguei no meu limite. Então eu fui para Deus e disse: Deus, precisa ter uma solução para isso. Se não é o tempo de eu ter um outro homem dentro da minha casa, se não é o tempo dos meus filhos terem um padrasto para que eles sejam criados por esse homem, então você vai ter que ser esse padrasto, você vai ter que ser o homem dentro da minha casa. E por aqui foi o que aconteceu. Amém. E é interessante que, assim, apesar disso tudo, eu sempre trabalhei com obra. Em obra você não pode ser assim, doce, meiga, feminina, né? Não tem como. Você mexe com Eu peão. imagino. Então, eu fiquei durante 2 anos, depois dessa primeira fase inicial, onde eu vivi o milagre da multiplicação, né, Sim, financeira sobre a minha tremendo. vida, e Deus me ensinou pela prática. A gente que é profeta sabe que Deus sempre ensina a gente pela prática, né? Pelos exemplos. Antes de eu entrar nessa Exatamente. fase de ficar sem trabalho durante esses 7 anos aproximadamente, Deus me fez ser como José, aonde eu ia ganhando muito dinheiro e aí não só guardando o quinto, eu guardava a quarta parte, eu guardava a terceira parte. Então, eu fiz um celeiro muito grande, que foi o que me sustentou, como José, depois tirando isso dos celeiros na época de vacas magras, né? Glória a E Deus. aí, passando essa fase, eu fui pegar uma obra grande aqui em Curitiba, que era a obra da Alcance, né? Da comunidade Alcance, do pastor Luciano Subirá. E a igreja toda engajada nesse projeto, e era um projeto de gigantes mesmo. E quando a igreja lançou a campanha para fazer a reforma desse novo templo, né, era uma mudança de sede, uma reforma de uma estrutura de mercado para virar Sim, auditório para uma igreja mesmo, o auditório principal lá tem 2.300 lugares, né? E tem outros sim, auditórios também. E a estrutura mesmo, o prédio tem 4.500 metros quadrados, é gigante. E a sim. palavra que foi lançada para esse desafio da campanha da mudança de sede era Isaías 54. Amplia o lugar da sua tenda, né? Então, quando essa Amém. Isso palavra mesmo. foi lançada, eu soube que eu estava no lugar certo, na hora certa, e era peça-chave para esse projeto, né? Então, apesar das indas e vindas e dos gigantes se levantarem, eu estive dentro dessa obra, eu levantei esse prédio, eu construí fundações desse prédio, eu derrubei pilares, eu tirei o telhado, eu refiz a estrutura toda e sempre gerenciando a equipe de obra, né? Eu contratei uma construtora para trabalhar com a gente, tinha um engenheiro responsável diretamente pelo mestre, pelo peão, mas eu era a pessoa que todos os dias estava dentro da obra,
que trabalhava com a documentação, com a aprovação de projeto, que fazia os pagamentos, que fazia a fiscalização para o Ministério do Trabalho, que fazia a fiscalização do que estava sendo construído todos os dias. Eu entrava e saía de lá. Então, e aí, assim, é claro que a gente acaba se moldando, né? A gente sabe que a gente é um reflexo das 5 pessoas com que você mais convive. Então, sim, as tuas gírias acabam mudando, o teu jeito de se comportar acaba mudando, mas isso é temporário, você não perde a sua essência, né? Tanto que durante esse tempo mesmo foi o período em que eu fiz 40 anos, e aí para comemorar meus 40 eu decidi fazer umas fotos bem menina, né? Fiz um book assim, tipo book de 15 anos, para lembrar que eu era menina no meio daquela obra toda e no meio daquele monte de homem, né? E foi muito bacana, assim, foi para mim foi como um resgate da minha identidade, sabe? De quem eu Amém. era, a mudança Sim. de ciclo dos 40, né? A gente saber de toda a simbologia que tem nos 40, seja com Moisés na Bíblia, seja com o povo atravessando o deserto, os 40 anos, enfim. Jesus no deserto, né? Exatamente. Então São realmente assim, ciclos. Pode falar. Então é mais ou menos por aí. Eu penso que é uma decisão acima de tudo, né? E que as mulheres que acabam se tornando essas mulheres viris, elas não têm, na verdade, a consciência do que está acontecendo com elas. Porque é lógico que eu preciso ser forte, é lógico que eu preciso dar conta da minha casa, dos meus filhos, que eu preciso dar conta do meu trabalho, que isso é um mecanismo de sobrevivência, a gente precisa ter essa fortaleza toda, a gente precisa ter mecanismos de defesa, né, até para não ser ferida, machucada, magoada, mas é uma escolha como você vai fazer isso. Né? Hoje eu consigo separar um pouco melhor essas coisas. Então, e assim, a gente vê o quanto que foi fundamental, assim, os seus filhos não ficaram órfãos, né? Você automaticamente delegou a paternidade para Deus. E Deus, ele assim, ele é um bom pai, né? Ele é um pai de amor, ele é um pai de graça e ele nos supre em todas as nossas necessidades, né? Então, assim, você vê o quanto que ele foi fiel com você, te dando essa diretrizes específicas, né? Te condicionando e te suprindo. E assim, olha só que legal, né? Que o papel do marido é um papel de ser provedor, né? Prover, proteger e lançar na plataforma, né? Sobretudo os filhos, né? Exatamente. E foi justamente o que Deus fez com você. Deus cumpriu o papel, né? Ele foi o teu provedor, ele foi o teu protetor e ele foi aquele que realmente colocou os seus filhos na plataforma em momentos estratégicos, específicos. Pessoas foram levantadas ali como orientadores, como uma voz masculina, como um exemplo. E assim, o quanto que Deus ele cumpre cabalmente aquilo que é realmente o papel de um pai. E o quanto as pessoas estão perdidas com relação a isso, né? E essa é a questão, porque muitas vezes, igual você colocou, né? Você lutou pelo teu casamento, você fez tudo que estava ao teu alcance, só que assim, um casamento, uma família, no caso, ela se estabelece pela decisão de duas pessoas, né? Então, assim, você pode decidir por você, mas você não pode decidir pelo outro. Então, tem muitas mulheres que qual que é o grande problema? O grande problema é não transicionar. É ficar, por exemplo, parado no tempo. Teve um momento que você falou assim, Deus, eu preciso que o Senhor seja meu marido, preciso que o Senhor seja o pai dos meus filhos e eu preciso dar continuidade para a minha vida. E muitas vezes tem pessoas que elas estão estagnadas no tempo. Elas estão vivendo um casamento de aparência, que eu acho que, assim, nós sabemos disso, o quanto que um lar tóxico, destrutivo, reflete no caráter, no emocional dos filhos. Quanto que eles vão levar isso adiante, né? E a gente vê essas consequências, né? A gente vê hoje, mas tem muita gente que não sabe ainda, desconhece, né? Então assim, isso é fundamental. Então, por exemplo, nós passamos, né, por processos, por cursos, sobretudo no IP, que foi de lá que a gente acabou se conhecendo, tudo.
Então, assim, a gente vê o quanto que veio à tona de coisas que nós vivemos no passado, que estavam influenciando a nossa vida no presente, que nós nem sabíamos, Uhum. né? Coisas, vivências de experiências, falas de pais, enfim. Igual você falou, pessoas que não têm consciência. Então, existem lares que, às vezes, a ruptura, ela é melhor, digamos assim, do que dar continuidade. E tem muitas mulheres que elas não sabem o que fazer. Uhum. Você entendeu que o caminho era você buscar Deus. Mas tem muitas pessoas que elas acham Deus uma utopia, ou Deus uma coisa muito distante, ou Deus alguém que não vai vir responder uma oração e consertar a máquina, né? E te falar o que tá. Parece que Deus é uma coisa fora do contexto real, e não é. Deus é assim, ele responde, ele está sempre presente. Ele é um pai amoroso, ele é um Deus de amor, e ele é a resposta do já. Deus é o Deus do já. Deus é o Deus que É. sempre aparece, né? Ele nunca se Uhum. omite, porque assim, para quem está assistindo, todas as referências que nós temos de Deus é aquela que nós carregamos dos nossos pais. Então, se o seu pai foi omisso, a tendência, isso até assim, dentro dos meus processos de coach, o que eu mais vejo, pessoas assim que têm problemas com pai, com mãe, e que acha que tá tudo bem. Não, tudo bem, eu já perdoei, eu relevei e tal. Deixa pra lá, já Mas aí quando perdoei. tá tudo certo. Aí depois, dentro de um contexto, aí a pessoa vai ver que, assim, ou ela simplesmente aboliu tudo aquilo que era do pai, ou ela replicou inconsciente. Inconsciente. Por exemplo, abominava meu pai, a forma dele, mas tudo aquilo que meu pai fazia de forma inconsciente eu faço. Por quê? Uhum. Porque, assim, eu tenho um elo com ele. Então, é uma forma de estar junto com ele. Porque, assim, o amor de pai e mãe é uma coisa que não se anula, não acaba. Não, você não rompe com ele. Então, querendo ou não, você está sendo fiel a esse pai, a essa mãe, ou replicando, ou realmente, assim, repelindo, né? Qualquer tipo de É. atitude. E automaticamente você joga para Deus. Então, assim, a pior coisa que uma mulher pode fazer é tentar viver suas lutas, vivenciar suas adversidades na força do braço, né? Uhum. Só na capacidade. Não, eu vou. E geralmente usam essas falas. Não, fulano vai ver que eu vou mostrar para ele, né? Que eu consigo, que eu não preciso dele. Até uma vez eu falei com uma pessoa, não, eu vou mostrar para ele que eu não preciso, que meus filhos não precisam dele. Bom, você falar que você não precisa dele é uma coisa, ok. Agora, os filhos precisam. Uhum. Tudo bem que a gente entende que tem pais que não entende assim, o quão benéfico para eles e curador é eles serem pais. Porque Uhum. quando nós exercemos aquilo que nos foi confiado, nós somos curados. Nós É. somos, nós temos discernimento do que é ser pai, ser mãe. Porque quando você vai saber? Quando você passar, né? Você vai Uhum. saber que tem vezes que você vai errar sem querer. Tem vezes que você vai, por exemplo, né? Não sei para as meninas de plantão aí que tem TPM, tem dia que você não aguenta, que Não você dá aguenta uns nem berros, você mesma. né? Então, e aí, assim, simplesmente você está com esse nível, né, de tarefas, de situações a realizar, e eu acho que o pior é quando você se cobra a perfeição, e é o que mulher sempre faz. Mulher Sempre. nunca tá boa, nunca tá bonita, nunca tá magra, nunca. Eu vou falar uma experiência que eu vivi como mulher. Eu peguei uma foto minha de um tempo atrás, e aí eu falei, nossa, como eu tava bem nessa foto. E aí eu fui me lembrar emocionalmente dessa época e o quanto eu estava brigando com a minha fisionomia nessa época. E eu estava tão Uhum. bem, né? Porque assim, se nós não morrermos, a tendência é ficarmos mais velha. A gente vai ficar bem mais velha, mas a gente vai envelhecer. Então, assim, pensa, quer dizer, eu com uma idade que eu estava, acho que com uns 30 anos, estava super bem, eu tenho 44 hoje, e na época, mesmo tendo ali 30 e poucos anos, me sentia não tão bem. Mas por quê? Por conta da identidade que estava totalmente deturpada, a identidade que estava totalmente desfocada. E por que a gente Uhum. está falando? Porque identidade tem a ver com quem você é. Quem é seu pai, quem é sua mãe, né? Então, muitas vezes nós nos perdemos. Então, assim, para todos nós que estamos aqui, nós temos um pai e uma mãe biológico, sim, mas, sobretudo, nós temos um pai eterno, que é o pai que está nos céus. Então, a nossa identidade, ela vem primeiro de Deus. Eu respeito cada um que acredita que veio, né, da explosão, do Big Bang, ou da evolução, tá tudo certo.
Mas, assim, o que eu acredito mesmo é que nós viemos de um Criador, que nos fez de forma tão especial, de forma tão singular, com detalhes tão ricos, ao ponto de da nossa íris do olho não ser igual a de ninguém, né? Do nossa digital não ser igual a de ninguém. Do timbre de voz não ser igual a de ninguém. Então, assim, Deus demandou tantos cuidados, tantos detalhes para fazer um só. E olha o quanto que nós somos. Somos, né, bilhões. Aí você Uhum. pensa, você acha que você é obra do acaso? Não, não é. Então, assim, com certeza os nossos pais erraram. Nós, como pais, erramos muito. Porque quando nasce um filho, nasce uma mãe, nasce um pai. E ali você olha para aquela criança e você fala assim: eu escolho ser mãe, eu escolho ser pai. E aí tu vai aprender junto, Vai. né? Tanto é que o filho primeiro é o que mais sofre. Quem é o filho mais velho deve É saber o disso. cobaia, né? O pai não sabia. Geralmente, quando você tem filhos, eu tenho um filho de 24 e tenho um de 6. E aí o de 24, ele acha assim que eu sou muito boazinha com o de 6, mas não é, eu era uma mãe com 20 anos. E eu sou outra mãe com 44. Então, assim, eu tenho outra experiência e outra vivência, né? Deus é perfeito, é pleno. Ele não precisa corrigir. Nós, quanto seres humanos, sim. Então, assim, um dos grandes problemas também é a questão da cobrança. Então, a primeira, identidade desfocada, não sei quem sou. Então, se eu não sei quem sou, eu não acesso lugares, eu não acesso recursos, eu não vivencio todo o meu potencial, não sei quem sou. O que eu sou? Eu sou. E porque assim, ó, você pode ver, Rafa, quantas mulheres que são boas em alguma coisa, mas elas não se enxergam, elas falam assim, ai, aí alguém elogia. Nossa, Rafa, como você é bom nisso? Sério? Não, Você fala, mentira. Capaz. é, Não não sabe é? receber elogio. É tão Nem ferida que receber, não sabe receber. sim, porque só recebeu crítica, julgamentos, ou então, por exemplo, o sentimento de impotência e de incapacidade é tão grande que, assim, ela realmente não acredita que é boa. E às vezes aquilo Uhum. que ela é boa, aquilo que ela, cara, tu faz esse bolo maravilhoso. Sério? Não, você tá falando para me agradar. Não, cara, é bom. Entendeu? Mesmo diante de É. uma realidade. Porque a identidade dela está totalmente desfocada. Então, quer dizer, se eu tenho esse problema com quem eu sou, com a minha autoimagem, isso derrama-se sobre todas as relações. Sobre a Sim, minha relação como mãe, como profissional, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobretudo. de identidade. De identidade. Pois é, identidade também é uma palavra que começou a ficar na moda tem pouco tempo, né? Na época que começou a se levantar a história Soul Coach, começou a se falar de identidade, né? Ninguém sabia o que era. E até hoje, muita gente que não está no nosso meio cristão não sabe direito o que é quando a gente fala identidade, né? Ai, E você é até no assim. meio cristão, viu? Ah, é, tem Até também, no né? meio cristão. Então, é que eu esqueço que Deus me colocou numa escola de mestres e profetas, então, para mim, eu Então, trabalho com realidades diferentes aqui, mas, enfim. transborda. Então, sobretudo, deixa eu só falar uma coisa para você. Nas igrejas pequenas, nos núcleos menores, essas informações que vêm assim de pessoas de igrejas mais relevantes, e eu não estou dizendo que uma é melhor que a outra, mas igrejas Uhum, mais relevantes, elas recebem muito mais aquilo que é conteúdo novo, o aprendizado, e isso é disseminado de uma forma maior. As igrejas sim. pequenas, elas meio que se fecham, sabe? E aí as pessoas vão ficando doentes, infelizmente. Sim, e aí elas acabam convivendo sempre dentro daquele ciclo, né? Do Sim, círculo de convivência que existe ali. é, E aí o é justamente. aprendizado não acontece, não cresce, né? E, enfim, e aí a gente bate naquela tecla de costumes, né? Os costumes Sim, que viram religiosidade, que viram legalismo e que hoje têm afastado as pessoas de igrejas, né? Mas vamos lá, e do não próprio vamos. Deus, né? Exatamente. Sem polêmicas. Deixa para outra live esse assunto, que esse assunto vai longe. Mas falando de Palmar de Meta. identidade, né? O Sim, que seria essa identidade? Qualquer ser humano não vai conseguir chegar ao ponto de cura
de vida abundante, de vida plena aqui na terra que Deus prometeu que a gente tivesse, isso não é no céu, é aqui na terra. Ele prometeu isso para a gente aqui, como carne, né? Como eu escutei uma amiga minha falando essa semana. A Bíblia fala para guardar tesouros no céu. Sim, mas a gente sabe que dinheiro mesmo a gente precisa aqui na terra. No céu a gente não vai precisar de dinheiro. Então esse papo de que eu sou crente e eu não preciso de dinheiro, né? Ou como a Igreja Católica propaga, que você precisa dar tudo que tem e dar para os pobres, e você é humilde se você é pobre. Gente, isso é mentira, né? A gente precisa de dinheiro aqui na terra. E aí, no mínimo, se você ficar rico... Deixa eu abrir um parênteses. A Igreja Católica é o maior latifundiário que tem. O Vaticano tem banco. Então, assim, tem alguma coisa errada aí, né? Mas Então, tudo bem, vamos lá. fecha parênteses. Esse é um conceito que, assim, eu sei falar disso porque eu tenho uma grande amiga que trabalha comigo nos IPs, na máquina de desbloqueio, vai com a gente para staff, e ela é católica, né? Então, Sim. assim, ela tem propriedade em falar isso. Mas vamos lá. A questão da identidade, né? O que a gente precisa buscar realmente é essa identidade. O que é essa identidade? Como é que Deus me vê? Como é que Deus me enxerga? Porque é essa lente que eu preciso ter de mim mesma, né? Amém. Isso é a verdadeira identidade. E sem ter essa visão, sem conseguir me ver como Deus me vê, eu vou ser bichada, eu vou ter problema, eu vou ser mimizenta, eu vou ser chata, eu vou ser intransigente, intolerante, insuportável, vou viver de TPM. A gente é ser humano, todo mundo tem defeito, né? Sim. E a única forma de você poder ser agradável, né, conviver pacificamente com as pessoas, é você estar manifestando os frutos do Espírito. Porque a gente, como ser humano, é podre, não presta. Então, quando você começa a se enxergar com as lentes que Deus te enxerga, você começa a ver que, apesar de você ter aquele defeito, Deus não imputa aquilo em você como culpa, como pecado. Ele acredita que você é capaz de se livrar daquilo, né? Então, se eu sou tímida e os tímidos não herdam o reino dos céus e eu não quero ser tímida, eu decido não ser tímida. E aí eu parto ou de uma decisão assim consciente de Romanos 12:2, que é mudança de mente, né? Transforme a sua mente e não se amolde ao padrão desse mundo, e eu decido não ser mais tímida, ou eu vou buscar isso em Deus, vou buscar pela revelação do Espírito que Deus fale comigo e que me tire desse lugar, dessa prisão espiritual, né? Mas de uma forma ou de outra, eu preciso, em primeiro lugar, me enxergar como Deus me enxerga. E aí é muito lindo como Deus faz esse processo de cura na identidade das pessoas. Cada um vai ter a sua experiência. Na minha experiência, particularmente, eu me lembro que 2 peças-chave eu recebi quando eu comecei a ouvir o que era identidade. Isso deve ter mais ou menos uns 12 anos. Eu me lembro que eu ainda estava casada e estava justamente passando por crises dentro do casamento, crises de violência doméstica, crises de opressão, crises aonde eu achava que apanhava porque merecia, que brigavam comigo porque eu era ruim, mas é porque eu merecia. E isso vem todo de um histórico, não do casamento, mas da criação, né? Como eu fui criada e o que eu ouvi dentro da minha casa. E aí Deus me trouxe 2 peças-chave. Primeiro, ele me revelou o significado do meu nome, né? Rafaela. Rafaela é curada por Deus. Jeová Rafa é Deus que cura. Então, amém. Quando eu entendi por que eu tinha esse nome, porque Deus realmente tinha uma cura para a minha vida, e antes de eu nascer, ele já sabia que eu seria Rafaela, que eu seria curada por ele. Amém. Eu mergulhei de cabeça nisso, nessa verdade, como revelação para a minha vida. Amém. Foi a primeira chave. E a segunda chave foi que eu comecei a buscar o que era essa cura, o que era essa identidade, né? Eu comecei a perguntar a Deus,
Se realmente eu preciso ser curada e eu tenho tanta ferida e tanta dor que eu nem me enxergo como eu deveria, porque você tem a lente certa e eu não, o que eu vejo no espelho é uma distorção da minha identidade, então começa a me mostrar quem eu sou. E naquele momento ele me abriu os olhos e ele me mostrou uma flor. Era uma espécie de uma margarida, era uma flor amarela. Eu não entendo muito de flores, não sei o nome, mas era uma flor muito bonita, amarela, e que tinha pétalas assim muito suaves, delicadas. Uhum. E aquilo entrou dentro de mim como uma verdade tão forte, tão tremenda, que eu ouvi dentro do meu espírito, assim, né? Eu ouvi, o povo não, às vezes não entende direito, né? Ah, eu ouvi Deus falar. Não é aquela voz de trovão audível, mas eu ouvi com uma certeza dentro de mim que Deus me via como essa flor delicada. E naquele momento eu era toda espinhos, eu era toda cheia de dor, toda cheia de mágoas, toda grosseira com todo mundo que chegava perto, porque eu só conseguia dar o que eu tinha. E o que eu tinha era ferida. Então, essas duas peças para mim, saber que Deus me via como uma flor e saber que eu era curada por Deus antes de nascer, porque ele sabia meu nome, isso transformou todo o meu processo, todo o meu processo. Glória E a Deus. aí, dali para frente, foi assim, foi Disney, uma descoberta atrás da outra. Eu queria cada vez mais que Deus me desse uma peça nova, uma chave nova, uma revelação nova. E até hoje ele começa a me dar, sabe? Até hoje, assim, quando eu penso que acabou, começa um processo novo. É muito bom. Viciados na glória, né? É. Viciados na presença. E assim, é muito, muito importante você falar isso, assim, porque eu também fui muito tocada por Deus na minha identidade. Eu nunca gostei da minha imagem. Nós crescemos, eu, meus irmãos, num ambiente muito, muito tóxico, onde não existia elogio, não existia afirmação e também não existia a figura de um homem. Nós não tínhamos a figura masculina. Então, a figura masculina, quando aparecia, era de alguém que fazia algo ruim, era de alguém que ia, assim, te prejudicar, te lesar, te ferir, ou mesmo te tirar de algum lugar bom. Então, quer dizer, imagina a dificuldade que eu tive para poder me relacionar com Deus. Então, tudo Uhum. bem. Ah, então tá. Se é Deus, você manda, né? Beleza. Então tá. Deus Esse era o meu bravo. relacionamento. Isso, Deus bravo. E aí eu fui para um ministério que tinha essa visão, né? De que você tem que fazer para Deus te dar. Que você tem Uhum. que sim cumprir, né? Ser bonzinho, ou não pecar, enfim, aquela lista, né? De exigência Regra. para que. É. E assim, você está dentro desse ambiente, então tudo que você recebe sem filtro, né? Você recebe como Exato. verdade absoluta. Até Uhum. que tu cresce e que você começa a andar com as próprias pernas. Mas, assim, uma vez eu lendo o Salmo 139, e aí eu li, né, quando Deus conta, né, a história, através do salmista, que ele nos viu ali quando era uma massa informe na barriga da nossa mãe. E o que me saltou aos olhos? Todos os teus dias foram escritos no meu livro. Aí eu Uhum. falei, caramba, Deus parou para escrever a história sobre mim? Não deve ser pouca coisa, não, deve ter uma importância. Porque, assim, dentro do contexto do cristianismo, que é o meio que a gente transita, né? Uhum. As pessoas elas conhecem muito de Deus, mas não conseguem receber o amor de Deus. É como se estivessem realmente impermeáveis. Sabe quando você faz aquela É. É a oração impermeabilização? de Jó, né? Antes eu te É, conhecia de ouvir falar, isso. agora eu te É. conheço face a Uhum. face, né? Então, por exemplo, igual você trouxe para cá, uma pessoa que está machucada, ferida, uma pessoa que não tem um histórico de padrão mental, de ser amada, cuidada, zelada, cuidada com carinho, porque a menina ela tem que ser cuidada com carinho desde cedo. Ela tem que ser Uhum. amada, ela tem que ser protegida, ela tem que ser validada, entendeu? Ela tem que realmente. Agora está na moda falar, ai, meninas não são princesas, meninas
não no sentido de ser princesas, de viver numa ilusão, mas que elas são realmente princesas. Elas são amadas, elas são doces. Então, assim, quando você cresce tendo uma referência de que você quem tem filho pequeno já deve ter assistido aquela Era do Gelo, que a mamute acha que Uhum. é um morcego. Não, como é que é? Aham. Esqueci o nome daquele bichinho. Então, assim, às vezes você cresce num ambiente hostil, onde você recebe tanta carga negativa, que quando você encontra uma mulher feminina, você parece estar vendo um bicho de outra espécie. E geralmente as mulheres, quando ela vê uma mulher feminina, fulana é nojenta. Geralmente, olha, isso é papo de mulher. As Mentira! mulheres, ai, nossa, metida, pra que fica mexendo no cabelo? Não é assim? Ai, Uhum. fulana. E aí vai, né? Mas por quê? Porque eu não tive referência, ou eu não sei ser assim, entendeu? Então, assim, o quão maravilhoso é que Deus nos resgata de todas as formas. Nós somos Uhum. resgatadas na nossa feminilidade, nós somos resgatadas no nosso olhar para nós mesmos, nós somos resgatadas da culpa. Graças a Deus, eu não tenho culpa. Eu, assim, ainda que, por exemplo, eu errei como mãe, ou eu errei como esposa, ou eu errei, e tá tudo bem errar, todo mundo erra, Uhum. né? Quem não erra, atira a primeira pedra. Então, assim, todos nós vamos errar. E tá tudo bem, assim, não no sentido de validação, toma lá um ticket para você errar. Mas, assim, errar faz parte do ser humano. Você tá vivo, tá na Terra, você vai errar. Agora, se você colocar sobre você a exigência de que tu tem que ser perfeita, você já está vivendo debaixo de um jugo que você não É. vai dar conta, porque graças a Deus deu só um, né? Ninguém mais está fazendo aí, como é que eu posso dizer? Concurso para Deus, né? Nem para anjo. Tudo bem que a gente tá bem transitando nessa esfera aqui sendo gente, porque Cristo morreu por gente, por ser humano, entendendo todos os nossos limites, todas as nossas condições. Então, assim, isso não como eu vou falar mais uma vez, isso não é um ticket para a gente viver tipo o Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, a vida Uhum. leva eu. Não, mas isso é algo para nos livrar do peso. Por quê? Uhum. Porque, assim, olha só, o Rafa, que interessante, né? É para a gente carregar a cruz. O fardo, não. Não é para carregar fardo, né? Exatamente, o fardo é para trocar pelo dele, né? Que é leve e Isso. suave. Então, mas tem gente que assim, não, me dá a cruz e o fardo e pega do marido e Me dá o entendeu? E seu sai pegando. também, né? Alguém, Começa a fardo, né? procurar. Tô precisando de fardo, Exatamente. tá pouco. Então, eu nem sei como a gente tá de tempo aí, tá? Daí você me fala. Então, eu Então, acabei de olhar aqui, tá fechando 1 hora. Tá na hora de nossa, dar já? tchau. Já. Ô, Nós temos Glória. que, nós temos que engatar assim, lives, funciona da seguinte forma: toda vez que você faz uma, você já tem que agendar a próxima ou duas, né? Porque não E assim, adianta. né? É desse E jeito. mulher Ainda nem mais se a fala, gente né? começa a abrir leque de assuntos polêmicos, né? É. Religiosidade, divórcio, mulher viril. Aham. Aí vai, né? A dar com Vai, pau, né? Mas tudo bem. só vai, só Mas assim, vai. ó, o que eu quero deixar para você, mulher, você é amada, escolhida, e você foi escolhida para dar certo, para ser amada, para ser cuidada. E não Uhum, existe maldição sobre você, tá? Você não está debaixo de julgo. Eu achava que eu tinha um X nas costas, não é possível, não dar nada certo, entendeu? Você não tem um X nas costas. Você, muito pelo contrário, você tem em você um alvo, sabe qual que é? É do amor de Deus. Então, assim como a Rafa fez, ela entregou realmente a paternidade dos filhos e o cuidado dela a Deus, faça a mesma coisa, porque Deus é Deus do agora, Deus é Deus do já. Obrigada, Rafa, exatamente. tá? Pela Obrigada a oportunidade da gente você falar. pelo convite. Obrigada mesmo. Imagina. Vamos fazer mais. É só lembrar do tema, marcar que a gente tá junto, né? Não é sobre Vamos mim, fazer o é sobre seguinte: nós. é Hum, sobre nós, é sobre ele, e sobre aquilo que ele quer fazer. Quem quiser uma live com a gente, deixa aí nos comentários do perfil da Rafa e fala sobre que assunto você quer que a gente trata, tá bom? Aí a gente exatamente. vai. Boa. Deixa eu bater um print aqui, então, e aí eu vou postar lá na página. Faz uma Aqui cara bem também. bonita aí.
E aí a gente vê os comentários, que tema vocês querem que a gente trate nas próximas lives. Porque, gente, tem muita coisa para acontecer esse ano, né? Eu sempre estou repetindo. 2020, o avivamento já começou, ano de Amém. dupla honra, de porção dobrada, e o rio já está fluindo. Já está. É só se jogar porque a corrente de água está forte, É isso né? aí. E nós nascemos para ser bênção e um dia mal não te define. Isso aí é fundamental para a gente nunca parar no dia mal. Dia É mal isso vai aí. acontecer? Vai, mas ele não define. O que que nos define? O nosso Criador. Nós somos igual ao nosso Pai. A imagem e semelhança. Está no nosso DNA, está no nosso Exatamente. sangue. Até falei sobre isso hoje cedo. Estava indo para uma reunião, fiz um videozinho dentro do carro. Tá postado no meu perfil, inclusive. Tem uma árvore rosa assim na frente, bem legal. O que você passa, na verdade, serve só para te fortalecer. Mas mesmo tendo dor e dificuldade, você continua sendo bela e escolhida. Aí, lindo. Adorei. Então é isso, gente. Vamos lá para a Parabéns. gente poder deixar a live salva. Beijos. Tamo junto até depois do fim. Até a próxima. Até. Deus abençoe. Um beijo no coração. Tchau, tchau. Beijão. Tchau.